Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Um privilégio dividir esse momento com você, que nos acompanha, que curte o programa, que interage, que participa da construção. A nossa oração é que os temas aqui abordados sejam bênção, edifiquem a sua vida e, obviamente, te leve a um crescimento não apenas intelectual, mas também espiritual. @Zeca_Pereira. Já fica aqui para você meu perfil do Instagram. Chega por lá para a gente poder conversar e falar um pouquinho mais sobre teologia também e repercutir os temas e os debates aqui do Vejam Só. Apresentar os meus convidados para a gente rapidamente iniciar a nossa conversa de hoje. É com muita alegria que nós recebemos novamente aqui em nossos estúdios o Bispo Betão, ele que é lá da Igreja em Vinhedo. Bispo Betão, graça e paz, uma alegria revê-lo. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Graças ao Senhor, uma grande bênção poder estar aqui, colaborando com a confissão. Agora vamos saber qual confissão, né, que é essa, né? Vamos descortinar a confissão ao longo da confissão. Fique ligado no programa, que é algo muito importante. E o mais importante, né? Tirar sua dúvida. Sim, isso, exatamente. Trazer esclarecimento. E vai ser bom, sempre um privilégio ouvi-lo. Obrigado pelo carinho. Para começar, vou pedir as informações da igreja. Bispo, por favor. Ok, nós estamos lá em Vinhedo, na Igreja em Vinhedo. Você pode encontrar nosso material no próprio Instagram, BP Betão, meu Instagram pessoal, BP Betão, e também Igreja em Vinhedo, onde temos mais de 3.000 vídeos. Que legal. Colocados todos os dias, tem vídeos postados da prática do repartir. Os irmãos que repartem a palavra estão ali, então, no Instagram, BP Betão, no YouTube, Igreja em Vinhedo. Também tem o YouTube, Hebraico Revelado. Você quer fazer um curso de hebraico, entender o que significa confissão em hebraico, então pode procurar o curso Hebraico Revelado, um curso maravilhoso para você, então, participar e descobrir. A Bíblia é a mesma, né? Só que em hebraico é colorida. O filme é o mesmo, só que é colorido a preto e branco. Vem pro colorido no Hebraico Revelado. Boa, ótima ilustração, perfeito. Aliás, os contatos do Betão, ele reforçou verbalmente, mas eles apareceram aí para você na tela. Tá bom? Agora, se não deu tempo de anotar, passou rápido, vai lá no perfil oficial do Vejam Só, @programa Vejam Só. Nós vamos deixar tudo salvo lá para você também. Betão, antes de apresentar o nosso outro convidado, falar um pouquinho do material que o irmão trouxe aqui para a gente, por favor. Sim, esse livro aí, livro Trajetórias, a essência de todos os caminhos. É uma biografia da minha vida, das minhas experiências com Deus, ilustrada num princípio que eu desenvolvi, chamando que os ingredientes, que são os nossos dons, num ciclo, formam conexões, desenvolvem caminhos que são trajetórias. Todos os planetas seguem uma trajetória, né? Imagina se a Terra mudasse de órbita. Só o homem que resolve ir para um caminho ou ir para o outro. Todo o resto do universo, bilhões de corpos celestiais estão seguindo o caminho. Por que que nós andamos desviados? É uma reflexão muito importante para você encontrar sua trajetória, porque um caminho foi aberto. Trajetória está, então, no livro da Amazon, você pode encontrar lá esse livro, então, e adquirir e ser feliz com essa percepção que também é um pouco da minha biografia. Boa, tá aí, fica a indicação também. Se você tiver dúvidas e quiser outras informações do material, os contatos do Betão estão à sua disposição. De novo, obrigado. Muito irmão, obrigado pelo você. carinho. Amém. E hoje aqui no Vejam Só, nós também temos o privilégio de receber, ele que é um parceiro do programa, um amigo aqui do Vejam Só, o apóstolo Heleno Bezerra, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração. Graça e paz, Heleno, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite, meu irmão. Shalom Aleichem. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, Zeca, aqui é um prazer. E hoje com essa figura ilustre, esse ser gracioso, que é o Bispo Betão, amo de coração. Ele é feinho, mas Jesus o ama, quem sou eu para desprezá-lo? Aleluia. E contigo também, Zeca, toda a equipe. E obrigado. Vai ser uma noite abençoada. Fico muito feliz, considero um elogio o fato do irmão ter falado que eu sou feinho. Eu já me garanto que eu sou bonitão, Zeca. Né? É isso aí. Não é? Porque é sobre mentira ou verdade o programa hoje? Constatação. Esse, Helena, é demais. É contra fatos, não argumentos. E hoje vocês já perceberam que são duas figuras muito carismáticas. Isso é um programa super agradável. Fica ligadinho que vai ser bênção. Helena, para a gente iniciar, as informações da igreja, por favor. Sou pastor da Assembleia de Deus Ministério Apostólico da Restauração. Deu até uma brincadeira
como é que a Assembleia de Deus está, porque agora já existe até a Assembleia de Deus Apostólica, que nós cremos na doutrina dos apóstolos. Sim. É essa a nossa Explicação. a nossa compreensão de tudo isso. Não muda nada, mas cremos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Cremos na Santa Igreja do Senhor Jesus e na doutrina dos apóstolos. Então, é simples assim. Nós estamos estamos na Alameda Rainha Santa 345, no Carrão. É bem pertinho, 300, 500 metros de onde estávamos antes. Prédio. Mudamos, porque o imóvel anterior foi vendido e a gente não conseguiu, né? Essa proeza. Então, mudamos para um outro imóvel. Boa. Estamos bem pertinho ali, bem ao lado da igreja de Santa Isabel, ali no Carrão. Boa. Inclusive, os contatos do apóstolo Heleno também já apareceram para você. Se você quiser conhecer um pouquinho do ministério do nosso irmão, ele tem bastante conteúdo na rede social e, obviamente, informações da igreja. É só chegar por lá e eles ficarão salvos no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Obrigado, Zé. Vamos colocar na tela aí a pergunta tema. E o que a gente quer saber é: existe perdão de pecado não confessado? Bispo Betão vai responder, depois o apóstolo Heleno. Na sequência, a gente abre a oportunidade para você responder a nossa enquete também. Vamos ver o caminho que nós vamos trilhar hoje e buscar essas respostas aí nas Escrituras Sagradas. Bispo Betão, vou começar com o irmão. Existe perdão de pecados não confessados? Olha, eu estou aqui para defender a perspectiva de que a confissão ela é essencial. Porque se você está rejeitando o confessar, então você tem algum problema muito sério na essência, que é o arrepender. Então, a pessoa pode confessar e não estar arrependida? Pode. Ela falou, mas não se arrependeu. Agora, se ela se arrependeu, por que ela não vai confessar? O que a impede, depois de se arrepender do pecado, não estabelecer uma firme confissão? Agora, vamos colocar a perspectiva que a confissão não é só uma questão verbal. E também que a confissão de per si, porque não há arrependimento ou não há uma solução, também será resolvida. Vamos colocar já um dado polêmico aqui. Vamos pegar o caso de Acã, ali na questão da capa escondida. Então José fala assim, confessa. Ele foi lá e confessou. E no final, tomou pedra. Então, a confissão que ele fez foi absoluta em relação à salvação dele daquele evento? Não. Ele recebeu essa punição. Então, por que a confissão ela é essencial? Porque você não vai esconder algo que você fez. Mas não adianta você apresentar uma confissão se não houver um arrependimento daquilo que você fez. Então, vamos nessa linha de essencialidade da confissão, mas a condição sine qua non do seu arrependimento. E por aí vai. Boa, boa. Depois nós vamos aprofundar em alguns detalhes, mas, apóstolo, quero ouvir também a sua resposta à pergunta tema. Olha, eu acho interessante, Zeca, Bispo Betão e você que está nos assistindo, que o Bispo Betão tem falado da essencialidade. Eu acho interessante aquele diálogo que existe entre Jesus e o ladrão da cruz, né? Nós vamos ver ali uma confissão meio que indireta, né? Porque ele se dirige ao outro parceiro, ao outro crucificado, e diz, não, nós temos razão justa de estarmos aqui, mas este não. Então ele tem ali uma confissão indireta, para você ver que a confissão ela não foi feita a Jesus, mas foi feita na presença de Jesus, certo? E mais do que isso, eu vejo ali que não foi nem pela questão da confissão, mas da revelação. Tá. Porque ele está vendo ali um Cristo materializado, triturado, na mesma ou numa condição fisicamente falando pior do que a dele, porque ele não passou pelas chicotadas. E ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, eu vejo essa confissão meio que paralela. Porém, a confissão, ela, como o Bispo Betão disse, ela é essencial, mas ela não é condicional, ela não é sine qua non.
Tá. Por outro lado, nós vamos ver que lá em Cafarnaum, quando os 4 descem aquele paralítico pelo telhado, você não vê nenhum discurso, você não vê nenhum bate-papo, você não vê nenhuma confissão, certo? No entanto, Jesus lança a interação e diz: perdoados são os teus pecados, mas você não está ouvindo confissão nenhuma ali. E aí eu volto a dizer, nós não estamos falando de confissão, nós estamos falando de uma confissão verbal. Eu falei de uma confissão indireta. Aí quando a gente pensa assim, mas não há, isso aí vai ficar pano para o debate, né? Não há, na verdade, o fato de ele buscar a Jesus a confissão de que ele crê e a nossa salvação é pela fé. Isso. Aí você diz, mas a fé está condicionada à confissão? Não, aí eu não digo condição. Eu digo que é essencial, é importante, precisa haver, sim, precisa haver, mas ela não é condicional. Nós vamos identificar pessoas que foram salvas sem que tenham pronunciado nada. Pessoas que foram perdoados dos pecados sem ter dito, eu preciso de. Assim como a mulher do fluxo de sangue, que ele recebe uma palavra de salvação indireta. Vá em paz, não peques mais. A mulher pega em adultério, perdão. Vá em paz, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Mas você não vê a confissão verbal aí. Existe o que eu chamo de uma confissão paralela. É aquela pessoa que chega a Jesus numa manifestação genuína de adoração, de reconhecimento, que a sua alma, não o seu verbo, não as suas palavras, está confessando a fé em Jesus Cristo. Sim, e talvez até para a gente colocar como essencial seria essa confissão de Cristo como Senhor. Que para mim, não do sine qua pecado, non, né? é confessar Jesus, Isso, confessar mais a do Cristo. que confessar as suas O pecado. falhas. Perfeito. Fez sentido. Acho que ficou bem didático, explicado. Nós vamos aprofundar essas questões aí. Aposto que o Bispo Betão também tem questionamentos a fazer sobre o pensamento do irmão. Mas antes de continuar, deixa eu colocar aí na tela a nossa enquete, @programa Vejam Só. Acessa, participa, vote, interaja com o programa. Vamos ver a pergunta que a produção deixou lá para você, por favor? Tá aí, ó. Um cristão pode ser salvo mesmo sem confessar todos os seus pecados? Primeira opção. Sim, a salvação é pela graça e não pela confissão detalhada. Segunda opção, não. A confissão é essencial para o perdão e salvação, ou seja, precisa confessar. E a terceira opção é o não sei. Ainda não tenho certeza, estou em dúvida, preciso aprender, estudar e tal. Vai lá se você ainda não sabe, tá bom? E aí no final do programa a gente coloca aí o resultado da enquete. Bispo Betão, vou voltar a palavra ao irmão. Baseado na linha que o irmão vai defender, eu quero deixar uma pergunta e depois o irmão, obviamente, fica livre aí também para tecer as observações na fala do apóstolo Heleno. De que tipo de confissão o irmão fala ser essencial? Uma confissão de coração, da mente, verbal, em voz alta, para alguma liderança, para quem sofreu a ofensa? Como é que encaixa no seu pensamento essa necessidade da confissão? Para mim, o essencial é a confissão que impede a não confissão. Por que a pessoa não quer confessar? Qual é o impedimento da sua confissão? Então, os exemplos que o apóstolo Heleno deu, para mim, são todos de confissão. O ladrão da cruz, todo mundo abandonou Jesus. E o ladrão da cruz sabia que ele tinha um reino, que ele iria para lá e que ele poderia pleitear uma vaga. Mas confissão da revelação, confissão do entendimento do que é essa, é uma confissão maravilhosa. Então, Acho que é a mais maravilhosa. É, né? A mais maravilhosa. Ele confessou o pecado dele, disse para o outro que era como ele, desejou a vida. Então, é um grande exemplo de confissão. Então, ele confessou. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Estamos aqui justamente por isso. Olha a imagem aqui, né? A imagem vale mais. A mulher chega ao pé de Jesus, pecadora, derrama ali o seu perfume. Ela fez uma confissão. Obviamente que ela fez uma confissão absurda do seu amor, da sua dedicação. E Jesus atesta a confissão, fala assim, irmão, eu estou na tua casa, você não me lavou o pé, você não me trouxe nada, essa aqui derrama. Não, essa mulher é pecadora. Imagina se Jesus fosse um profeta, saberia que ela é uma pessoa pecadora.
ela estava confessando o pecado, ela estava confessando o amor a Jesus, ela estava confessando o derramar do precioso sobre ela, até que Jesus declarou que esse ato serviria para a sua ressurreição. Então, são 3 relatos desse fato, né, todos interligados. Então, eu defendo que a confissão, ela não precisa ser verbal, porque uma imagem vale mais que 1000 palavras. Agora, se você não quer, você vê nos casos de expulsão de demônios, que o demônio não quer falar, não quer dizer, o sangue de Jesus tem poder. Não quer dizer. Olha, eu estive na África durante 8 anos. Eu vi casos de possessão num alto grau, né? Eu digo assim, aqui no Brasil, você tem aí as macumbas, as feitiçarias, isso aqui é showroom, né? Você quer pegar a fábrica, vai na África. Vai na África entender a origem seríssima de pessoas que têm pactos, que têm alianças com Satanás, com magia negra. Pede para ela confessar alguma coisa. Não vão confessar. Não vão confessar. Até você vê, infelizmente, pessoas que buscam curas e vão no monte tomar sangue, fazer situações macabras para ter o poder. Pede para confessar que é Jesus. E por que a confissão é essencial? Ao final, Jesus disse, muitos em meu nome disseram, eu estou confessando, eu não vos conheço. Então, essa confissão é essencial. Ele disse, se alguém me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está no céu. Então, essencial a confissão, pela essencialidade de você não ter a não confissão. Mas Betão, antes de ouvir o apóstolo, o irmão acha que fica atrelado automaticamente, então, a confissão de que Cristo é o Senhor com o pecado praticado? Ou seja, a partir do momento que eu confesso Cristo, automaticamente eu já estou confessando ali todos os meus pecados? Não, você está confessando Cristo, confessando a tua libertação. Porque o essencial do pecado é o arrependimento, né? Não é você falar uma palavrinha A, B ou C, ou uma decoreba, ou chegar diante de um sacerdote qualquer para dizer blá, blá, blá. É o arrependimento e a sua transformação. Agora, isso aqui é um texto polêmico também. Olha só o que fala Timóteo, capítulo 6, versículos 12 e 13, falando de Jesus. Ele fala assim, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 13. Exorte-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão. Você fala assim, não, Jesus diante de Pôncio Pilatos, ele não falou nada, né? Ele parece que foi até irônico, né? Você é rei dos judeus? Tu disseste. Quem te perguntou? É você mesmo ou alguém que colocou a pergunta em você? Então, mas por que ele fala que ele fez uma boa confissão? Porque ele declarou a realidade de quem ele era. Ele não negou a dizer, por mais palavras que sejam irônicas ou diferentes, né? Eu não chamaria classicamente de uma boa confissão, né? A Bíblia chama de boa confissão, declarando a confissão está num nível da sua essencialidade. Pô, vamos relembrar. Olha, quando Jesus chega em Gadara e se depara com aquele possesso de legiões, é interessante que esses demônios vêm confessando. Sim. Note que eles vêm confessando. Eles têm um reconhecimento Eles sabem quem é. diante de quem eles estavam. Sabe o tempo deles. Isso. Sim, boa. Porém, é aí que eu entro na questão. Não é a confissão no sentido só de reconhecimento verbal. Perfeito. Porque nós temos confissões verbais, as não verbais, as indiretas que eu chamo, né? Confissões indiretas, como o paralítico de Cafarnaum, a mulher do fluxo de sangue, a pecadora pega em adultério. Então, nós vamos ver aí que há uma maneira, mas existe uma diferença que a gente deve pontuar aqui ao programa, primeiro, a confissão de pecados é reconhecer o seu pecado e expô-lo, colocá-lo para fora. Isso é uma questão. E a confissão de Jesus, confessar, isto é, declarar que você reconhece quem é Jesus. Porque nós vamos identificar no Gadareno, nos demônios do Gadareno, porque não foi o Gadareno, foram os demônios, que eles confessam, que eles reconhecem por confissão quem é que está diante dele. Mas não é para salvação. Sim. Mas nós vamos ver pessoas mudas
silenciosas, perdão, né? Vou falar mudas, mas silenciosas diante de Jesus, que é o caso do paralítico de Cafarnaum, que não pronunciou nenhuma espécie de confissão. Nem ele, particularmente, nenhuma. Porque quem os trouxe foram os 4 amigos. Agora, se a gente entrar na questão, você vai entender que mesmo o paralítico, ele esteve ali trazido pelos 4 amigos, mas a gente vai entender pela lógica. Perdoe, para mim é uma lógica, né? Desculpa, bati aqui no microfone. Pela lógica que ele estava em consenso com os 4 demais. Sim. Né? Ele não foi arrastado como um escravo. Ele estava em consenso. Então, aquele consenso em que fez com que ele fosse buscar Jesus por sua cura, a manifestação da sua fé, que não importava nenhuma barreira, eles tiram as barreiras porque o que importa era chegar até Jesus. É uma confissão indireta? É. Mas volto aqui que o teor da nossa enquete, aqui da nossa, ficou basicamente subentendido que é a confissão verbal. Eu confesso os meus pecados e assim por diante. E fica subentendido, Helena, até para complementar e acho que deixar claro também para o nosso público, é uma prática que no catolicismo é um sacramento, a confissão auricular. Sim. E no nosso meio evangélico, é uma prática muito comum. Então, porque nós temos uma base, por exemplo... Essa confissão verbal. Isso. A gente tem essa base, né, que vem da tradição romana, ao mesmo tempo que não é nenhum desvio aí, nem mesmo no romanismo, porque a Bíblia diz também, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, a Bíblia também diz, confessai os vossos pecados uns aos outros. Então, todas estas questões estão dentro da nossa chamada compreensão teológica. Jamais chamaríamos isso de um desvio, um equívoco ou coisa parecida. Porém, quando a gente se submete a um pouco mais profundo do que isso, do que o literal, do que a superfície, você vai ver que há casos, e muitos casos. Sistema de então, dominação. não estou aqui defendendo que ela não é sine qua non, e que por isso você não precisa fazer. Existem pessoas que precisam exteriorizar. Existem pessoas, eu falo, desculpa agora, eu sempre tenho que usar essas coisas, né? Eu falo como um psicoterapeuta, existem coisas, existem pessoas que precisam exteriorizar, porque se ficar só no seu interior, ela permanece como que morto, como que um embrião, e só vai à luz quando ele expõe. Já outras pessoas que têm almaticamente, espiritualmente, a exposição, que foi como o ladrão da cruz. A sua verbalização, ela era dispensável diante da realidade que Jesus conhece o profundo do nosso ser. Jesus já conhecia. Então, era dispensável para aquele homem. E ele teve verbalmente do Senhor a declaração, a confirmação da sua salvação. O bispo, o irmão, vamos entender assim, tem caminhado numa defesa da confissão. Sim. Ainda que com alguns meandros, assim, não de maneira escancarada e literal, mas eu vou colocar uma questão que talvez na sua linha seja um pouco mais complexa, que é exatamente essa questão da religiosidade dominar, oprimir, culpar os membros das igrejas a partir dessa necessidade de uma confissão expressa, literal. Às vezes não só para o líder, mas diante da igreja. Ou se a pessoa não confessa, o próprio líder o faz por ela, né? E aí eu entendo que talvez muita gente não queira fazê-lo por conta disso. Às vezes até sente o desejo no coração. Poxa, eu gostaria de falar com alguém, gostaria de falar com o meu pastor e tal, mas não vou fazer, porque se eu fizer, a coisa vai ficar feia pro meu lado. no jornalzinho da igreja. Então, por favor. Isso mostra só a essencialidade da confissão e a dificuldade que o inimigo criou para expor a pessoa, para ridicularizar a pessoa, a manipulação do sistema religioso e a própria confissão como um ritual. A confissão não é um ritual. Porque a confissão no ritual, ela não está atrelada a um arrependimento do coração. Então, tem que haver o arrependimento, então defendo aqui completamente a confissão da essencialidade pela obstaculização da não confissão. Por que você não quer confessar?
Ah, eu não quero confessar porque vão me expor diante das pessoas. Ok, então vai confessar diante do Senhor ou confessar... às vezes você quer escrever alguma coisa, uma psicoterapia, você escreve, você libera. Esses elementos são importantes. E a confissão não o tira da consequência. Essa questão é muito importante também. Davi confessou, pequei. Tá bom, só que o filho vai morrer. Ele falou, expressou, colocou. Foi importante a confissão? Muito importante. Agora, temos que denunciar esse esquema de manipulação que as religiões criaram e os rituais criaram para obter provas das pessoas e manipularem as suas vidas. Isso realmente é muito triste. Agora, você pega o texto de Davi, que ele coloca muito importante a confissão que ele faz, né? No Salmo 32, ele declara essa importância da confissão, como ele deseja realmente que isso aconteça. Ele fala assim, Salmo 32, 4, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então ele colocou a confissão, recebeu o perdão e a consequência também pagou. Então não é uma condição de, eu vou confessar para me livrar dessa. Sim, da consequência. Você Perfeito. tem que confessar a essencialidade, tem que entender quais são os pontos que o impedem da confissão, e justamente o inimigo cria esse círculo que realmente você vê pela experiência ministerial. Infelizmente, a exposição desnecessária, maligna, manipuladora de lideranças sobre a vida das pessoas. Isso realmente é altamente repudiável. É que a confissão... Perdão, Zé. Não, pode ir lá. A confissão, né, em muitos dos sentidos bíblicos, está na disposição de reconhecimento. Então, reconhecer também a minha fragilidade. Aí vem submeter-se embaixo da potente mão do Senhor, humilhar-se perante a mão do Senhor, porque o que é humilhação? É reconhecer a pequenez do meu ser. Essa é uma confissão indireta até. Quando eu reconheço a grandeza de Deus, eu estou reconhecendo também a minha pequenez. Quando eu reconheço a minha pequenez, eu também estou reconhecendo a grandeza de Deus. Então, quando Davi, citado pelo bispo Betão, né, confessa os seus pecados, Davi estava como um nó na garganta. Volto àquilo que eu falei, existem pessoas que precisam pôr para fora, dar à luz. Dar à luz, isso é expor a si mesmo, para tirar isso dentro da alma, porque há pessoas que ficam com os seus traumas, suas decepções, por causa do reconhecimento dos seus pecados. E se ela não verbaliza isso, se ela não expõe isso para fora, né? Não dá para expor para dentro, mas se ela não expõe, se ela não exterioriza isso, ela fica como aquilo dentro de si, como um nó, como algo entalado, como algo indigesto que está ali, que não faz a digestão, mas também não ajuda em nada, tá me boicotando, me sabotando. É o caso que eu vejo no profeta e salmista Davi, quando ele diz, expus o meu pecado, coloquei para fora, e aí senti esse alívio, o bálsamo chega. Então, volto a dizer, existem pessoas, e falo aqui, não estou nem nas considerações finais, mas já recomendo para ti, querido. Às vezes você está com um nó na garganta, está com algo travado dentro de si, aquela angústia, aquela dor. Vai aos pés do Senhor, entrega tudo a Ele, confessa ali, entrega, põe para fora. Eu tenho certeza que Ele te aliviará. Vai fazer parte dessa terapia também. Ele está defendendo a essencialidade, ele está usando. Assina embaixo essa essencialidade. Não, sim. Essencialidade, mas não condicionalidade. Isso, não precisa ser uma condição. E eu vou explorar isso, em cima dessa questão da confissão, usando o texto de Davi, do Salmo que os irmãos acabaram de ler, Salmo 32. Fico com a impressão, vocês que são bons hermeneutas, que vão direcionar o que eu vou dizer aqui. No versículo 5, ele fala do reconhecimento do pecado. Ele fala, reconheci diante de ti o meu pecado, no singular. Fico com a impressão que Davi aí está direcionando a um pecado específico que o maltratava muito. Mas não uma confissão dos pecados.
que Davi já disse em outros momentos que ele era um pecador e que pecava abundantemente. Pecado me concebeu minha mãe. Isso. Tudo bem. Então, assim, não parece que é alguma coisa específica, Betão? Então, assim, ele não está fazendo isso de maneira regular, ele está com um problema ali, algo que o incomoda. Que quem sabe, conhece, sabe qual que é o incômodo que ele está. E que é isso que ele quer tirar da frente. Não necessariamente ele vai fazer isso com todos os pecados. Talvez ele tenha alguns pecados que ele não confesse literalmente. Eu acho que justamente é isso. Se algo te incomoda, porque espiritualmente traz o desconforto, então ele fala que os ossos estão se secando. Sim. E você vê a consequência da não confissão. Agora, por que ele, tendo incômodo, confessaria e não confessaria os outros? Ele confessaria a todos. Né? Ah, não sei não. Ele confessaria a todos, porque ele, entendendo a lógica da confissão que traz a você saúde, ele confessou com atitude a omissão. Imagina 40 dias do exército, né, ouvindo justamente Golias falar. Meu Deus, está pior do que os 4-1 da Argentina. Né? 40 dias você fica ouvindo Golias falar, uma vergonha. Davi chega ali, no nome do Senhor, ele confessa quem é o Senhor na vida dele. Sim. Ele confessa que ele está indo, né, com aquelas armas que são desprezíveis. E confessa que ele vai ter aquela vitória. Então, a confissão, tanto positiva daquilo que você é, quanto aquilo que impede que você confesse a tua vitória e a tua condição, ela é muito importante. Você vê que os casos de endemoniamento, né? A pessoa tem medo de enfrentar um demônio, porque ele vai expor os meus pecados, vai dizer, você esteve lá na prostituição, você mentiu ontem para sua sogra. Então, todo esse lendário acontece porque o inimigo, ele quer e se torna acusador, ele acusa dia e noite, diante do trono de Deus. Quem? As situações não confessadas. Porque se está confessado, está pago, está limpo, está resolvido e aquela acusação se torna nula. Confissão essencial. Nós vamos encerrar o bloco com a sua fala, Helena, e eu vou reforçar aqui. Eu entendi, acho que a linha de raciocínio está perfeita, tudo, mas fica com a impressão, seguindo o exemplo do texto e da nossa vida cristã de uma maneira prática. Nós vamos confessar literalmente aquele pecado que a gente acha que é grande ou que nos incomoda. Agora, sim, na nossa prática, nós vamos confessar daquele jeito en passant, né? Pai, perdoa todos os meus pecados. Passa a régua aí, o pano e resolve. Porque a gente não tem isso. Porque, como o Betão falou, uma mentirinha, pra gente é natural do homem pecador. Então, a gente engana, a gente... E sofre da mesma maneira, né? Outro dia eu quero falar assim, isso é uma mentira branca. Eu falei, além de erro, você é racista, né? Chamar de mentira branca. Né? Além de um engano, é racismo. Então, mas eu não sei se a gente sofre com a mesma intensidade desses pecados que são culturalmente mais opressores. Adultério, fornicação. Olha, a fofoca, por exemplo, é alguma coisa muito aceita no nosso meio. Sim, então, assim, eu nunca vi uma confissão de pecado por fofoca. Nunca vi. Que pena, Zeca, eu vou tomar aqui uma caneca d'água. Ok. Confesse a sua sede. Eu não tomei a caneca. Eu tomei a água que estava na caneca. Eu tenho aqui um livro. Não, eu não tenho aqui um livro. Eu tenho aqui uma coletânea de livros. Quando Davi diz, confessei o meu pecado, é o recurso, a figura de linguagem que o singular representa o plural. Então, quando ele diz o meu pecado, é o fato de eu ser pecador. Não é um pecado, uma ação que o fez confessar, mas as ações do coletivo que fazem com que eu sou um pecador. Então, é o singular pelo plural, é apenas um recurso de linguagem. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente confessa pecados a Deus, a gente chega e diz, eu confesso que sou um pecador. Eu estou fazendo aí esse coletivo de pecados, esse grande pacote, e estou dizendo que sou pecador. Então, dele também está o fofoqueiro, está o mentiroso, está o debochado, porque é o mesmo que o oh, meu Deus. O quê? Bom, aquele que fica rindo de tudo, debochando de tudo, Sim, né? Zombador. Zombador.
Então, existe uma infinidade de pecados que estão na prateleira dos menores e que a gente nem lembra de falar, especificando cada um deles. Porém, quando eu chego e confesso confesso que sou pecador, que sou falho, perdoe as minhas falhas, das quais eu nem me lembro. Sim, sim. Eu sou, bom, todo mundo que sabe, membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja muito reconhecida pela sua liturgia e uma liturgia, em certo modo, muito rígida. E em todas as igrejas presbiterianas, você tem um momento no culto público de confissão de pecado. Então, normalmente pede-se para alguém que represente a igreja naquela oração. E é uma oração genérica. O Pai perdoa os nossos pecados. Quais? Uma oração Todos. genérica e intercessória. E qual pecado? Aquele que a gente cometeu de maneira consciente, inconsciente, por atitude, por pensamento, por olhar, por ouvir. Até por omissão. Por omissão. Mas assim, eu não sei. Virou um ritual, né? Isso. Virou um ritual. Isso. Virou uma ritual. reza ali, que você não tem mais... Porque, Por isso que a Bíblia coloca o seguinte, a sua confissão não tira de você a consequência. Não, isso é verdade. Isso é verdade. E talvez seja o grande dilema do cristão, porque ele acha que confessa, às vezes confessa assim genericamente e quer que a mão de Deus saia de cima quando ela vai pesar a consequência. Muitas vezes, não é muitas das vezes, tá, pregador? Não existe muitas das vezes, nem muitas das vezes, é em muitas vezes, a maioria das vezes. É aquilo que o profeta Isaías reclamou, né? Deus reclama através do profeta Isaías. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Verdade. Então, muitas vezes se torna uma reza, se torna apenas palavras ao vento. Porque a confissão, eu sei que não é o tema, mas a confissão genuína, não necessariamente ela precisa ser verbalizada. Sim. É apenas o reconhecimento daquele que batia no peito e dizia, sou pecador. Diante daquele que sonda os nossos corações e tudo mais. Eu preciso ir para o intervalo, mas só vou deixar aqui, na volta a gente comenta, mas eu ainda acho que essa limitação ela está cada vez mais presente na nossa vida particular cristã, principalmente porque a gente não encontra comunidades terapêuticas no nosso meio, assim, a gente não consegue se tratar disso. Então, o que é melhor? Melhor deixar quieto. Não vamos falar disso. Porque se for falar, a gente não sabe tratar do pecado, do pecador, das consequências. Então, aí é melhor deixar quieto e vamos cada um vivendo a sua vida, ora aí de maneira geral aí, que fica mais tranquilo. Vamos para o intervalo, senão nós não vamos nem ter o segundo bloco. Deixa eu colocar o telefone da Agrade aqui antes da nossa pausa. Academia Teológica da Graça de Deus, vem estudar teologia, vem fazer parte do grupo de alunos da Agrade, código 11-3115-0819. 11-3115-0819. Anota aí direitinho. Amanhã, horário comercial, você liga e fala com o pessoal da Agrade para fazer parte ali dos estudantes e se preparar, obviamente, para o seu trabalho ministerial, se aprofundar no conhecimento das Escrituras. Redes sociais da HIT aqui, vem conhecer a emissora, a programação, conteúdos, programas. Tem muita coisa interessante preparada, sempre com muito carinho para você e para toda a sua família aqui na HIT. Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta aí depois desse rapidíssimo intervalo. O intervalo foi tão rápido que não deu tempo de confessar nada. Se você pensou em... Não deu tempo, mas fica tranquilo, assiste o segundo bloco. Depois, de acordo com o seu entendimento aí, você vai para a parte prática. Apóstolo Heleno Bezerra, Bispo Betão, eles nos ajudando aqui numa conversa super agradável, muito enriquecedora e de crescimento, obviamente, teológico, intelectual. E a nossa oração é que seja um crescimento também prático, espiritual. Betão, vou voltar a palavra contigo, que tem defendido aí a confissão. Eu já coloquei aqui toda... Seu arsenal. Toda a minha acidez com a igreja institucional. Daqui a pouco os caras estão comentando, falando que eu sou um desigrejado. Mas eu de verdade fico com a percepção, até nesse sentido assim, mais micro que o Heleno colocou no texto, confessar os pecados uns aos outros,
que isso dentro da nossa realidade é quase impossível de acontecer. É verdade. Agora veja a situação de Arão, do bode expiatório, né? Quantos não falam do bode expiatório? E falou hoje como uma questão negativa, né? Sim, sim. Ah, ele está pagando o preço, né? Ele acabou caindo no bode expiatório. Ele foi o bode expiatório. Quando o bode expiatório, no contexto da confissão de Levítico, vou ler para vocês aqui, era algo muito importante que carregava a confissão e carregava por aquela confissão o elemento que Deus criou para expiação. Porque se algo te incomoda e você não confessa, então aí está a essencialidade. Ainda que esteja a não condicionalidade e tal, em relação à salvação, porque já existiu a liberação. Então olha que interessante ele fala aqui, né? Levítico 16, 21, ele fala assim: Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Levítico 16, 21 em diante. Olha que interessante uma figura, porque Jesus, ele carrega sobre si todas as iniquidades, ele morre fora das portas, ele é aquele solitário, ele declara a Deus meu, por que me desamparaste? Olha a importância daqueles pecados que foram confessados estarem sobre ele. Sim. E ele poder expiá-los de maneira cabal, de solução, não com os rituais de manipulação. Então, eu concordo com a instituição, ela é doente, é terrível não termos práticas terapêuticas de tratar o pecado como desvio, mostrando qual que é a linha que Deus quer, e ficar explorando a fraqueza. Sim. Então, culpa, né? na verdade, né, a religião judaica, ela criou dinheiro por quê? Por perdoar pecados. O que faz Jesus? Ele faz aquele chicote com toda a calma e ele acaba com tudo, com os cambistas, com toda a situação. Por quê? Porque perdoar pecados virou um grande negócio. Por que eles perseguiram tanto a igreja? Pedro, no discurso de Pentecostes, fala assim: e agora, pelo nome de Jesus, os seus pecados estão perdoados. O cara falou: o quê? E a minha ovelha? Vai quebrar o negócio. Quebrou meu supply chain. Sim. Quebrou toda a cadeia de suprimento. E quem está afiando a faca? E quem está colocando ali a lenha? E quem está vendendo as ovelhas? Não. Esquece o nome de Jesus. Mas eu vim aqui no Vejam Só declarar a essencialidade de confissão a esse nome, e você não será mais um bode expiatório. Você abriu o texto de Levítico? Abri. Agora fala aqui pra gente aqui. Quanto tempo Arão ficava com a mão na cabeça desse bode aí? Durante o tempo em que ele transferia o pecado sobre o bode. O texto fala que tem que confessar todos os pecados da nação. Aí é que está, aí não saía nunca mais de lá. Zeca, o verbo utilizado aqui como confissão é o yadar, que quer dizer lançar, jogar. As nossas traduções, às vezes, por conta das questões linguísticas do nossa versão bíblica de 1000 e bolinhas, traz para conosco hoje algumas dificuldades, porque quando a gente pensa em confessar, não é só confessar pelo falar. Ali ele estava declarando, transferindo verbalmente, porque palavras têm poder. Assim como o sacerdote pegava o pecador e transferia o pecado do pecador, impondo uma mão sobre a cabeça do pecador, a outra sobre o cordeiro, não estou falando do bode aqui, o cordeiro, como símbolo de Cristo, e transferiu para o cordeiro e sacrificava o cordeiro como... Esse ato é o mesmo aqui do bode expiatório de Levítico. Então, quando Arão pegou o bode, pegava o bode, ele transferia o pecado. Confessar o sentido aí não é só de falar, é de jogar a culpa por bode.
Ele jogava a culpa para o bode e depois ele era levado para o deserto para que ali ele ficasse solitário e morresse no solitário. Que não fosse necessidade de expandir, de expor publicamente. Boa. Então, esse era o sentido da ação do bode expiatório. Então, o próprio Arão, o próprio sacerdote, fazia tal atitude que se repetiu, que é de onde aí, né, se usa o bode gadu, né? De soprar, de falar ao ouvido do bode, isso é uma prática que a gente vê aí dentro de algum cunho religioso ou filosófico, e o bode expiatório é exatamente isso. Ele vai assumir a culpa e vai levar para o deserto e solitário lá, escondido, sem precisar trazer aos ouvidos de todo mundo, e ali, naquele silêncio, ele morre. Então, esse é o sentido dessa confissão. Porém, Zeca e Bispo... Para concluir essa fala, Heleno... Pois não. Pode ser? Pode. Sabe por quê? A gente extrapolou um pouquinho no primeiro bloco, então nesse bloco foi muito curtinho, nós já vamos sair para as considerações finais. Eu já estava fazendo a minha consideração. Então, ó, o Bispo Betão faz 4 minutos, as considerações finais, uma conclusão, uma aplicação até para quem nos assiste, acho que é importante, que fico com a impressão que é uma questão muito prática. Depois o Heleno faz também, e aí a gente já coloca o resultado da enquete para encerrar o programa. Antes da fala do Betão, deixa eu só mandar um abraço aqui para o Almir de Souza. Ele nos acompanha lá da Espanha e ele acompanha a gravação ao vivo do Vejam Só, né, pelo nosso canal do YouTube. Você também pode fazer isso. Acesse o nosso canal, Programa Vejam Só, lá no YouTube. Se inscreva e ative as notificações. Sempre que o Vejam Só estiver ao vivo, você vai ser informado, vai assistir aqui, vai acompanhar no nosso canal, tá bom? Bispo Betão, 4 minutos, então, para as considerações finais e uma conclusão aí para a gente, por favor. Então, acho muito importante que você se examine e veja por qual motivo você não está confessando. Porque esse motivo, ele vai estar ligado ao seu verdadeiro arrependimento, à sua sinceridade, à eficácia da confissão, e não vai ser usado como manipulação, como ritual, até para tentar escapar das consequências. Então, as palavras hebraicas, aí muito bem colocadas, são yadá, o itvdu, o todá, que são palavras voltadas para quê? Para um reconhecimento. Yadá é louvor, inclusive, né? Então, você está louvando, está confessando, porque você entendeu que a confissão é o remédio. Imagina um culto sem louvor, né? O louvor é o quê? O louvor é o reconhecimento de que você, pecador, né? Como homem que batia no peito, eu sou pecador e saio mais justificado do que o outro que diz, não preciso de nada. Nós precisamos da confissão. Nós precisamos nos achegar com inteira certeza de fé e coração limpo e dizer, Senhor, aqui está o meu pecado, aqui está a minha situação, eu quero a tua solução. E qual é a solução? É confessar. Se confessares os vossos pecados, é o texto clássico de 1 João 9, ele é fiel e justo para vos perdoar, para vos purificar de toda a injustiça. Agora, você pega também os termos de Esdras, que fazia a confissão pelo povo, de Neemias, que fez a confissão, num contexto muito posterior ao contexto do bezerro, do bode lá, não tinha mais bode, né? Você pega aqui no exílio, interessante, no exílio você tem Esdras 9, você tem Esther 9, você tem Neemias 9, você tem Daniel 9. Olha só os 4 livros do exílio, tudo no capítulo 9. Grandes orações de intercessão, confessando o pecado e dizendo, Senhor, por favor, traga o seu remédio. Então, não deixe que nada impeça a sua confissão. Abra o seu coração, seja curado e tratado. Agora, você está num ambiente realmente maligno de exposição, não entregue, não faça. Procure um ambiente de confiança, porque é diante do Senhor que você vai ter a sua vida resolvida e acertada. Então, vai no Yadá, vai no Itvdu, vai no Todá, agradeça ao Senhor que te abriu esse caminho de confissão e utilize esse caminho. O pedágio já está pago. Amém, que bênção.
Betão, obrigado, viu, pelo carinho, pela contribuição, os contatos do Bispo Betão à sua disposição no nosso perfil oficial. @programa Vejam Só, chega por lá para conhecer um pouquinho melhor do ministério do nosso irmão também. Apóstolo Heleno, 4 minutos para suas considerações finais, uma aplicação também para quem nos assiste, né? Mais uma vez eu quero agradecer pelo convite, Zeca e a produção, a Angélica, sempre uma bênção. Glória a Deus por isso. Pelo prazer estar aqui com o Bispo Betão e com você também, Zeca. Valeu, obrigado. Amém. Pensando no tema que pergunta, né? A confissão é possível? Existe perdão de pecados sem confissão? Eu respondo, existe. Já ficou claro aqui, por todo o nosso debate, nosso bate-papo, nosso debate bem tranquilo, que nós vamos identificar pessoas, momentos em que aquele não fez uma confissão verbal. Então, existe, porque eles foram perdoados. A mulher pega em adultério, não disse nada, ninguém te acusou? Não, ninguém. Então, vá em paz e não peques mais. Então, nós vamos identificar, sim, na Bíblia, vários, não é um, não são dois, momentos em que isto acontece. Agora, eu fico, sim, com as palavras do Bispo Betão. Agora, sim, eu tomo para mim, faço das palavras dele as minhas. Ela é essencial, ainda que não condicional. Então, o que impede você, se não a arrogância, se não o medo, ou o que está travando a sua vida para que você não confesse? Ou o que está causando na tua vida que te impede de abrir, de expor orgulho? Então, o orgulho é o que te leva à queda. A palavra do Senhor diz que o que leva à ruína é o coração soberbo, é o orgulho. Já está em Provérbios. Então, por conta desse orgulho, que é o pecado maior que para mim está lá, foi o orgulho de Satanás que o trouxe à queda. Então, esse orgulho, esta arrogância que muitos têm e, às vezes, medo de se expor. Não. Se você tem alguma coisa ainda para proteger na sua vida, é porque não é Cristo que vive em ti. Eu prefiro ficar com Paulo dizendo que o resto ficou para esterco, porque Cristo vive em mim. Se é Cristo que vive em mim, é Ele que eu preciso defender, e não a minha própria pessoa, o meu próprio orgulho. Amém. Obrigado, apóstolo. Que palavra edificante aí também. Acho que, bom, com certeza vai impactar aí também os corações daqueles que nos ouviram. Deus continue abençoando sua vida. Obrigado pelo carinho, os contatos do apóstolo Heleno à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só, chega por lá. Antes de encerrar o programa, vamos colocar na tela o resultado da enquete, e aí a gente finaliza a edição de hoje. A gente perguntou se um cristão pode ser salvo mesmo sem confessar todos os seus pecados. Vamos lá, para ver como é que ficou a enquete? Sim, pode ser salvo sem essa confissão. Afinal de contas, a salvação é pela graça, não pela confissão. Não, 49%. A confissão é essencial para perdão e salvação. E 9% no não sei ainda estava em dúvida. Então, bom, a opção sim ainda pode recuperar aqueles que estão em dúvida e, de repente, depois aqui do Virou debate... o jogo, né? Vamos mudar. Virou. Virou o jogo. Vamos mudar a opinião. Muito bom, obrigado a todo mundo que votou, que participou, que deu carinho aí da sua contribuição. A edição de hoje do Vejam Só fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um programa sempre preparado com muito carinho para você que nos assiste. Fique agora com mais uma edição do Jornal Toda Hora. Forte abraço e até a próxima.